1 Coríntios capítulo 4. Vamos dar início à nossa leitura, então, e interpretação do que Paulo escreve aos Coríntios e ver o que isso serve para nós nos dias de hoje, ver o que isso pode ser aplicado nos dias de hoje e também fazer um comparativo, né, do que o que a gente vê e aquilo que já acontecia lá atrás com todas as cartas e ensinos e exortações de Paulo a determinadas igrejas. A gente vai conseguir nitidamente fazer um paralelo e ver aí e comparar com aquilo que a gente vê nos dias de hoje nas igrejas atuais, né? Para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, Deus os abençoe e só para retomar um pouquinho, né, daquilo que todos aqui que já participam estão aí cansados de ouvir da minha parte, mas eu gosto de ser claro com todos. Então aqui o nosso estudo consiste na leitura da palavra de um modo completo, o capítulo completo, o contexto completo, né, a nível de leitura, para que cada verso possa ser aplicado da maneira que deve ser, né, dentro de um contexto, para que cada verso seja aplicado da maneira correta e não pela nossa conveniência de dizer assim, esse verso eu posso usar para essa situação, aquela situação e tudo, e não é bem assim, né? Porque a palavra do Senhor, ela não vem para embasar as nossas vontades ou simplesmente justificar as nossas circunstâncias. A palavra do Senhor, ela está aqui para ser lida, compreendida e aplicada dentro de um contexto geral. É muito curioso até eu estar fazendo esse comentário aqui agora, porque no final da aula, lá para o capítulo 5, ali onde a gente vai ler, vai ter um verso que a gente vai ler aqui, eu quero que vocês tragam a memória depois, na hora da leitura, que é um verso muito utilizado, mas fora do contexto, né? Então, é justamente isso que a gente tenta evitar aqui, tenta contextualizar tudo aquilo que a Bíblia quer nos dizer. Lá no final da leitura, eu vou trazer a lembrança para vocês ali qual é o verso. Eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes fora do contexto, né? Então, esse é o nosso intuito. Leitura completa, contexto completo e entendimento da palavra de uma maneira clara. Amém? Capítulo 4 de 1 Coríntios. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Aqui Paulo está falando, né, do contexto que ele estava vivendo como apóstolo de Cristo, ele está falando como eles deveriam ser considerados como servos de Cristo e o que se esperava deles. Então nós também, como servos de Cristo, não podemos estar muito fora desse padrão aqui, não podemos estar muito fora dessas expectativas, porque enquanto servos de Cristo, devemos nos subentender como sendo fiéis ao ministério, fiéis a Cristo, né? Ministério esse de pregação da palavra. Não estou aqui pendendo para um ministério específico ou outro, uma placa, uma divisão ou outra. Ministério de pregação da palavra, né? Verso 3. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha, e ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. 5 versos, só o início desse capítulo, e olha quanta coisa a gente já pode tirar daqui, quanta coisa a gente já aprende. Devemos minimamente sermos fiéis àquilo que o Senhor nos confiou, para que possamos ser considerados ali servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Isso era Paulo falando a respeito dele, mas também é um exemplo para nós que nos chamamos de servos de Cristo.
minimamente devemos ser fiéis para poder representar essa missão e este ministério, né? Porque fica incoerente eu não ser fiel a isso aqui, eu fazer completamente o contrário daquilo que está sendo falado. Então eu não posso ser considerado, né, um servo de Cristo. Por exemplo, né, um exemplo básico e bem claro para que a gente entenda, a cada autoridade de vocês aí que estão vivendo em diferentes países, em diferentes cidades, mas quando a gente olha para a polícia, por exemplo, a gente enxerga uma autoridade. E eles estão para quê? Eles estão para proteger, para evitar que pessoas sejam abusadas, roubadas, enfim, para evitar crimes. Então a gente olha para eles, eles devem ser referências de segurança e fiéis ao seu trabalho. Se você olha um policial roubando, é incoerente. Mesmo que hoje a gente veja que exista isso, existe corrupção e tudo, mas não é essa a questão. Mas se você olha para alguém que deveria defender a população fazendo algo incorreto, logo ele não representa o seu trabalho, ele não representa aquilo que ele deveria defender. E assim somos nós como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Se não somos fiéis à sua palavra, não manejamos bem a sua palavra e levamos isso de qualquer forma, quer dizer, nós não estamos representando bem os mistérios de Deus e nem sendo servos de Cristo, né? Para outra parte do verso que a gente leu aqui, a partir do verso 3, né, que o Paulo está falando que pouco importa para ele ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Aqui a gente entra numa outra questão um pouco delicada e que eu repito muitas e muitas vezes, e eu não sei se alguns já me ouviram falar sobre isso, mas essa palavra é muito presente, tanto na Bíblia quanto no nosso vocabulário atual, né? Esse tal do julgamento. Mas se a gente pega a definição dessa palavra julgamento e a gente olha para a maneira que a gente aplica essa palavra no dia a dia, já vai ver que não faz muito sentido. Ah, tá julgando um, tá julgando o outro, não quero ser julgado, não me julgue pelas minhas atitudes, enfim. E aqui Paulo está falando que para ele pouco importa ser julgado por quem quer que seja, porque a gente usa essa palavra num contexto incorreto. Aquele que tem a capacidade de julgar, ele está determinando uma sentença para o que está sendo julgado. Essa é podemos dizer que essa é a definição de julgamento, né? É a determinação de uma sentença para o outro. Agora, qual a capacidade tem o eu de determinar uma sentença para uma outra pessoa? Nenhuma. Aquele humano, né? Vamos falar do homem humano fora do caráter, fora do nível espiritual. Quem é aquele que tem a capacidade de determinar uma sentença ou de julgar alguém? Logo, é um juiz. Se a gente traz para o âmbito espiritual aqui, o único capaz de nos julgar será Deus. E por que isso? Porque eles estão baseados, tanto o homem fora do contexto espiritual como no contexto espiritual aqui falando de Deus, cada um deles está baseado num parâmetro para esse julgamento. Um está baseado na sua palavra, que é o Senhor, vai nos julgar de acordo com a sua palavra, e o outro está baseado num conjunto de leis estabelecidas em países e cidades, cada um vai julgar dependendo da jurisdição em que está inserido. Ali ele tem uma base para determinar uma sentença para aquele que está sendo julgado. Não sei se todo mundo está conseguindo acompanhar o que eu estou querendo dizer, mas assim, eu cometi algo errado, eu vou ser julgado perante uma lei, perante um parâmetro, e eu vou ter uma pena por aquele erro que eu cometi. Eu vou ser condenado pelo erro que eu cometi. Seja diante de um juiz, ou seja diante do próprio Deus. Mas cada um deles vai ter um parâmetro para me analisar. Vai dizer, você está errado, baseado na lei tal, estabelecida no ano tal, enfim. Ou o Senhor vai nos julgar dizendo, de acordo com a minha palavra, você está
em pecado nesse e naquele ponto. Agora, voltando para nós, seres humanos normais, carnais, pecadores e meros mortais. Que parâmetro tenho eu para julgar o meu irmão, além da minha consciência? E aquilo que pode ser certo para mim pode ser errado para ele, o que pode ser certo para ele pode ser errado para mim. Então, quer dizer, são diferentes opiniões. Eu não tenho um parâmetro para dizer, você está errado e você vai para o inferno. Quem faz isso é o Senhor, é através da sua palavra, não sou eu. Então, temos que ter muito cuidado na hora de usarmos essa palavra julgamento, tá? Porque nós não somos capazes de determinar essa sentença a ninguém. Então, por isso, aqui, voltando para o contexto, que Paulo vai falar que para ele pouco importa ser julgado por homens ou por qualquer outro tribunal, porque homem nenhum ou tribunal humano nenhum vai ter essa capacidade de julgá-lo ou de condená-lo, a não ser o próprio Deus, né? E ele mesmo, aqui a partir do verso 4, ele mesmo diz que não tendo nada que o acuse em sua consciência, nem mesmo ele se julga a ele, porque ele sabe que isso é obra do Senhor, é a ele que ele deve prestar contas no final da história, né? Então, usemos corretamente as palavras e não vamos continuar nesse apontamento de um para outro, porque isso vai ser baseado nas nossas experiências, nas nossas convicções, e isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser nós mesmos a pecarmos. Porque ao invés de cuidarmos da nossa vida e nos aproximarmos do Senhor, a gente está preocupado mais com o irmãozinho, com o que ele está fazendo ou deixando de fazer, né? Então, que isso sirva de parâmetro e instrução para nós. Sabendo que, finalzinho do verso 5, nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então, se eu estou perdendo o meu tempo criticando e apontando o meu irmão, qual vai ser a aprovação que eu receberei do Senhor, né? Então aí já cabe algo para a gente refletir um pouquinho mais tarde. Verso 6, irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Versos 6 e 7 aqui, né? Mais algo aqui para que a gente reflita e entenda a própria atitude de Paulo. Ele aplica nele mesmo alguns princípios para que sirva de exemplo, né? Então, aqui ele aplica por amor àqueles que ele estava ensinando, e no finalzinho ele traz aqui essa exortação, né? O que você tem recebido? Por que você se orgulha disso? E muitas vezes a gente recebe algo da parte de Deus, muitas vezes a gente tem certas habilidades, certos dons e tudo, e acaba caindo no erro de achar que isso é mérito nosso, né? E a gente acaba gerando algum orgulho e não dando glórias àquele que nos capacita a fazer o que fazemos, a agir na área em que agimos, né? Então isso é algo para que a gente faça atenção e sempre renda graças àquele que nos capacita, né? Verso 8. Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou, a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos, como diante de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando
fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Declarações de Paulo para a igreja em que ele estava ensinando. Olha a maneira com que ele ensina, olha as palavras que ele está usando, né, para se fazer de exemplo para aqueles que ele estava ensinando. Sabendo que aqui ele estava expondo a posição dos apóstolos, aqueles que estavam à frente de um ministério, aqueles que corajosamente enfrentavam toda a resistência ao cristianismo, chegando aos pontos onde vemos, sendo desprezados, com necessidades, passando fome, tendo que trabalhar, isso, aquilo. Neste contexto, ele estava apresentando a condição daqueles que estavam na linha de frente da pregação do evangelho, aqueles mais corajosos que enfrentavam tudo o que fosse necessário. Só que nos nossos dias atuais, pode ser que ainda não chegamos aqui onde estamos vivendo, tá? Porque tem lugares que já estão enfrentando esse tipo de coisa pelo simples fato de crerem no nome de Jesus, pelo simples fato de se declararem cristãos, sofrem isso e muito mais. Talvez nós não nos demos conta ainda da tamanha liberdade que nós temos em estarmos aqui reunidos, falando no nome de Deus, termos em casa uma Bíblia, podermos ler e com um pouco de ousadia até sair na rua e falar de Jesus. Tem países que você não tem essa liberdade, tem locais que você já está sendo muito mais restringido a poder se reunir para orar, a falar no nome de Deus e, um pouquinho mais radicalmente ainda, de ter uma Bíblia em casa. Então, valorizemos esta nossa liberdade e não vamos perder este precioso tempo que temos. Tá bem? E a partir, desde o verso 12 e 13 aqui, que tenhamos isso também como exemplo, né? A atitude que Paulo teve enquanto sofria tudo o que sofria, que possamos ter as mesmas. Porque isso aqui, mais para frente, a gente vai estudar em outros livros, nada mais é do que também manifestar alguns dos frutos do Espírito. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. E eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente não consegue fazer isso. E eu me incluo. Não vou fugir dessa responsabilidade, porque primeiro eu tenho que estar aqui tomando a correção para mim, para depois passar para frente, senão fica fácil. Eu coloco a Bíblia na minha frente e assim, eu estou para trás aqui, então eu não sou atingido. Mas não, eu sou o primeiro que recebe, então eu tenho que passar isso da maneira que recebo e praticar da maneira que me é ensinado, né? Então eu posso com certeza dizer para vocês, não é fácil e nem todo tempo a gente consegue praticar. O que assumir isso daqui, assumir essa dificuldade, essa humanidade, também já é um ponto de vitória. Porque se a gente sabe que é difícil praticar, mas ainda assim a gente diz, não, eu sou cristão, eu faço tudo o que a Bíblia me fala, então. Será que é verdade? Ou a gente está passando mais uma vez como mentiroso? Né? Porque se a gente sabe que tem essa dificuldade, vale mais a gente assumir para corrigi-la do que viver tentando esconder. Sempre expondo a ira, sempre maldizendo aqueles que nos maldizem, sempre respondendo asperamente. Ah, mas daí na hora que a gente está aqui na frente da câmera e na frente da Bíblia, tá tudo bem, eu sou santo. E muitas vezes não é assim, né? Então que esse exemplo seja fortemente levado em conta e, sobretudo, como eu sempre digo, que a gente pratique, né? Verso 14.
Depois de ser um pouquinho duro, aí Paulo vem sempre amaciando um pouquinho, né? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança a minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Por enquanto, só até aqui, porque tem algo muito interessante neste verso e a gente tem ouvido falar muito nesses dias, né? Ele está falando aqui, eu procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora tenham 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais em Cristo, né? É a segunda vez que ele fala em pais aqui. E depois, no verso 17, ele repete, né? Estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. E a gente tem havido, nestes últimos tempos, uma confusão muito grande a respeito dessas declarações e desses comparativos entre pai e filho, pai na fé, filho espiritual e tudo, e acaba se gerando uma dependência de pessoas que usam esses termos para praticar um certo abuso àqueles que estão mais vulneráveis. E a única coisa que Paulo está querendo dizer com essas expressões e com esse comparativo de pais e filhos na fé, quer dizer o quê? Ainda que vocês possam ter 10.000 tutores em Cristo, o tutor é aquele que é um responsável, né? Ele não exerce tanta influência, ele só está ali fazendo volume do lado daquele que ele está cuidando. Agora, um pai, ele exerce uma certa responsabilidade e, sobretudo, influência no filho. E o intuito de Paulo chamar aqui os seus de filhos na fé, Timóteo como seu filho amado, é simplesmente para dar um reforço nessa história de que ele está chamando para sermos seus imitadores. Quer dizer, olha, eu sou um pai espiritual, entre aspas, aqui exemplificando, não necessariamente no termo correto da palavra, mas ele está usando esse exemplo por quê? Porque um filho, ele tem a tendência não de somente praticar aquilo que o pai está falando, porque muitas vezes as crianças, a gente pode falar 1, 2, 5, 10 vezes para os nossos filhos. Vai entrar de um lado e vai sair do outro, e muitas vezes eles não entenderam nada do que a gente falou. Mas eu tenho certeza que você pode não falar nada a respeito do que você está fazendo, mas o que o teu filho vê você fazendo, ele vai fazer também. É neste intuito que Paulo está falando para as igrejas, está falando nesses exemplos de que é um pai na fé, porque ele quer que sejamos seus filhos, ele quer que reproduzimos as suas atitudes, como um grande exemplo do que ele tem feito. Não é para menos que ele nos chama a ser seus imitadores, assim como ele é imitador de Cristo. Então esse é o intuito de que devemos enxergá-lo como um pai espiritual, não como o termo está sendo empregado nos dias de hoje. Uma pessoa vem, te apresenta Jesus e fala, e daqui a pouco ela vai te envolvendo numa conversa, numa espécie de discipulado, mas que não é para apresentar Jesus. É para causar dependência na própria pessoa. Então, temos que ter esse discernimento e esse cuidado com essas expressões. Aí aqui ele vai continuar para a gente finalizar o capítulo 4, o verso 18 vai dizer assim: alguns de vocês se tornaram arrogantes,
como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que é que vocês querem? Eu devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Qual é a lição aqui destes versos? Ele já dá continuidade no exemplo de pai e filhos. E na nossa vida atual, ou na nossa vida aqui, a gente já pode fazer esse comparativo e vocês vão entender do que eu estou querendo dizer. Ele chama os seus filhos para que sejam seus imitadores, ele dá o exemplo para que sigamos os seus passos, e assim como um filho faz com o pai. Segue os passos, muitos acabam indo para a mesma linha de profissão, acabam tendo quase que as mesmas habilidades do que os pais por repetir aquilo que os pais fazem. Só que num determinado momento da vida, essas crianças crescem. Num determinado momento dessa igreja em Corinto, esses irmãos também cresceram na fé, por assim dizer. E quando a gente cresce, a gente desenvolve certas habilidades, a gente tem a tendência de esquecer de onde a gente veio, a gente tem a tendência de esquecer de onde a gente foi tirado, a gente tem a tendência de esquecer até mesmo aqueles que nos educaram. Por isso que é um dos mandamentos, e a Bíblia é muito clara em dizer que devemos, aliás, é o único mandamento, né, com promessa, que devemos honrar os nossos pais e mães. Se a Bíblia está nos trazendo isso à memória, quer dizer, opa, honra-os. Não esqueça deles, porque o Senhor já sabia que num determinado momento da vida a gente ia esquecer. Ah, hoje eu faço coisas que se eu puxar bem pela memória, eu sei que eu aprendi com meu pai, eu sei que eu tive o exemplo lá atrás, só que o tempo passou, caiu no esquecimento e hoje eu ouso dizer que eu tenho essa habilidade, eu sei fazer isso, eu me desenvolvi, eu estudei, eu até viro o quê? A arrogância onde Paulo fala. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Quer dizer, vocês estão fazendo as coisas que eu ensinei a vocês, só que agora vocês não se lembram mais de mim, como se eu não fosse mais chegar aí, vocês acham que aprenderam isso sozinhos. E aí acabam se tornando tão independentes que chegam em tal arrogância. E eles esquecem que se não houver esta honra, esquecem que se não houver esta lembrança de onde a gente veio, quem nos ensinou, a autoridade e o poder, eles não estarão mais presentes. Tudo vai se basear no nosso conhecimento e nas nossas palavras. Tudo vai se basear naquilo que a gente construiu pelas nossas mãos. E não podemos esquecer, irmãos, que o reino de Deus não é construído pelas nossas mãos. O reino de Deus, ele é construído pelo poder do Espírito Santo, que, através de nós, nos usa e somos ferramentas no seu reino. Agora, pelas nossas mãos e nossa capacidade, o reino não se faz. E é por isso que aqui Paulo está falando assim no verso 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, porque hoje tem muito lugar, tem muita gente com palavras muito bonitas, com discurso muito eloquentes, mas o Senhor não está presente. Então, quer dizer, a gente não pode chamar todos os lugares que tem uma placa bonita na frente de igreja e de reino de Deus, porque se não há poder e se não há manifestação do Espírito Santo, são só palavras, são só homens aplicando suas teorias e seus conhecimentos. E num determinado momento, como a gente leu aqui em alguns capítulos e aulas atrás, o fogo virá para provar todas estas obras. E quando provar, vai sobrar o quê? Deixo a vocês a pergunta aí, né? E aí, ele finaliza o verso 21 dizendo
E aí, vocês que estão agindo dessa forma, querem que eu venha até vocês como? Com o espírito de mansidão? Tranquilo, tá tudo bem, vocês reconhecem, vocês sabem quem é o autor da obra? Ou devo ir a vocês com vara de correção? Esse é o próprio Paulo falando, né? Então, às vezes, eu acho que eu falo um pouquinho demais, pego um pouquinho pesado, mas quando a gente vê Paulo falando, eu digo assim, eu sou simpático, né? Eu sou tranquilo. Então, que possamos pegar todos esses ensinamentos e correções para nós e não levar nada para o âmbito pessoal, mas sabendo que Paulo ensinava dessa forma, ele aprendeu com Jesus que ensinava dessa forma. Jesus era manso, Jesus era tranquilo, não brigava, não esbravejava, não isso, não aquilo, mas vai vender coisa lá no templo que era para ser a casa do seu pai de oração. O que ele fez? Chutou tudo e virou tudo e pronto. Então tem hora para todas as coisas. Se há algo que sai do caminho, que sai do esquadro, a palavra é muito clara em dizer que o Senhor corrige o filho a quem ele ama e corrige com vara, né? Então Paulo só está seguindo o exemplo aqui. E a gente também. Capítulo 5, para a gente continuar aqui o nosso aprendizado. Vamos lá. Aqui é legal que fica um pouquinho mais pesado. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a um ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Paulo está falando isso para uma igreja, ele não está falando isso para aquele irmãozinho que não sabia de nada, perdido na vida, não sabia nem para onde ia. Ele está falando isso para uma igreja. Ele está falando isso para irmãos em Cristo. Lá, naquele tempo, onde tudo era mais rígido, tudo era mais, ou deveria ser pelo menos menos escandaloso. Então você imagina hoje que a gente tem igreja de todo tipo, de toda forma, que aceita tudo, chamando de amor de Deus, chamando de graça de Deus, chamando de inclusão e respeito e sei lá mais o quê. Você imagina o que não se passa hoje. Então, se Paulo advertia aquela igreja naquele tempo com estas palavras e dessa forma, o que nos leva a pensar que hoje eu tenho que abraçar o irmãozinho e falar, não, vem cá, eu amo você, eu te aceito, fica do jeito que você está, que Deus ama todo mundo. O que nos leva a pensar isso? A gente ama as pessoas. Eu amo aquele que Deus criou, mas não aquilo que ela está fazendo com a vida que Deus a deu. Porque o que as pessoas fazem, as suas atitudes, são as suas escolhas. E esse tipo de coisa, estas escolhas que vão contra a palavra do Senhor, isso nós não devemos aceitar. E isso não pode ser chamado de radicalismo, intolerância ou o que quer que seja. A gente vai ler aqui e vamos entender um pouquinho mais. Verso 2. E vocês estão orgulhosos. Não deviam. Porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Olha só. Paulo está perguntando assim para aqueles que praticam ou que sabem que aqueles que estão à sua volta praticam tais atitudes. Vocês estão orgulhosos daquilo que está se passando? Vocês não deveriam estar tristes e talvez expulsar do meio de vocês, da comunhão de vocês, aqueles que praticam tais coisas? Verso 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se eu estivesse presente. Então aqui a gente não pode ignorar esse fato de que o mundo espiritual ele é tão real quanto aquilo que a gente vive aqui no real. Então, aquele que tem comunhão com Deus, aquele que está em contato com o Espírito Santo, que tem o Espírito Santo habitando em si, tem este relacionamento, é normal que ele tenha respostas da parte do Senhor.
E eu costumo dizer, não sei se vocês vão entender o que eu vou querer dizer aqui, mas a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, espiritualmente falando, ele é um só, né? Então pouco importa se a gente está falando aqui na França, se tem alguém na Alemanha, se tem outro lá no país de Gales, se tem outro lá no Brasil, se tem outro aonde quer que seja. O Senhor nosso Deus não é um Deus de confusão, ele não muda de opinião e ele não pode falar 10 coisas ao mesmo tempo, diferentes entre elas. O Senhor é um só, o reino é um só, o caminho é um só e a verdade é uma só. Então aquilo que está sendo falado aqui, claro que cada um vai ter a sua forma de se expressar, a sua maneira de falar, mas o conteúdo e o contexto não pode ser diferente. Porque Deus não vai falar uma coisa para mim aqui, daí ele vai na igreja vizinha lá falar outra coisa, contradizendo-se a sua palavra e falando coisas diferentes. Então, Paulo, no espírito pelo qual ele vivia, ele sabia o que estava se passando nas igrejas. Isso não é um passe de mágica, isso não é consulta ao futuro, não é através das cartas, das conchas ou qualquer coisa que seja. É o Espírito Santo de Deus, que nos dá o discernimento, nos ensina e nos faz lembrar todas as coisas, e nos traz também a revelação de todas as coisas. Então, ele declara que ele sabe que isso estava acontecendo pelo Espírito de Deus, não como ele falou em outras das suas cartas, olha, eu fiquei sabendo de tal coisa porque eu ouvi falar disso, daquilo e daquele outro. Como a gente viu aqui no capítulo 3, no capítulo 2, desculpa, falando a respeito das divisões entre a igreja, que ele ouviu falar, contaram a ele. Aqui já não contaram mais, não foram pessoas levar informação. Foi espiritualmente, ele discerniu que havia esse tipo de coisa dentro da igreja. Então, não podemos ignorar esse fato, né? E desta forma ele já condenou aquele que fez isso, como se ele estivesse presente. Verso 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, o que eu vou comentar disso? Quando vocês estiverem reunidos, quando todos estiverem presentes, sabendo daquilo que está se passando, sabendo do pecado cometido, poxa, mas é o que dá o dízimo mais alto. Poxa, mas é o mais influente que consegue trazer mais gente aqui na igreja. Poxa, mas é meu amigo já de tantos anos e agora está aqui na igreja. Como é que eu vou corrigir? Se eu corrigir, eu vou perder o amigo. Se eu corrigir, eu vou perder o dizimista. Se eu corrigir, eu vou ficar mal visto como um pastor carrasco, não sei, rígido, quadrado ou extremista religioso. Gente, o pecado ele não tem diferença de um para outro, isso, aquilo, não é isso que o Senhor vai levar em conta. Ele vai levar em conta se está sendo cumprida a sua palavra ou não. A nossa função, enquanto cristãos, enquanto corpo de Cristo, é exortá-los. Talvez não com as mesmas palavras de Paulo, porque pode ser um pouco duro, confesso para vocês. Mas olha aqui a resolução de Paulo para esse caso. Entreguem este homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, assim, em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Exponham o pecado, exponham aquilo que vocês sabem, para que
Talvez humanamente, talvez ali pessoalmente haja consequência para aquele pecado, porque deve haver uma confissão, deve haver a colheita daquele fruto que foi plantado. Desta forma, o exemplo que ele diz aqui, que é para que o corpo seja destruído, porque através dessa exposição, talvez haja, sim, uma quebra de orgulho, haja ali uma correção dura, hajam prejuízos, enfim, fisicamente falando, pode haver muita perda. Mas entreguem para que a alma, para que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, quer dizer, é a nossa função corrigir aquele que está fazendo errado. A gente vai ver mais para frente aqui o efeito de não corrigir. Eu não corrijo porque é isso, porque é aquilo, né? Os exemplos que eu citei aqui anteriormente. O Senhor não vai levar em conta nada disso. E a salvação é individual. Às vezes, a gente vai cair no mesmo erro que a gente leu aqui. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. No capítulo 4, verso 6, a gente leu isso daqui. Quer dizer o quê? Eu não posso usar uma medida para um porque tem certo benefício, porque tem certa influência, e usar outra medida para outro. Porque se estiver fazendo isso, eu mesmo estou me condenando, eu mesmo estou indo contra a palavra do Senhor. Verso 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Aí aqui parece que sai, né, de um contexto que a gente estava falando a respeito do pecado de um, e do verso 6 ao verso 8, aqui ele entra num outro contexto de um pouco de fermento, leveda toda a massa e tudo, e foi isso que eu quis dizer lá no início, a respeito de um verso, fora do contexto, o problema que isso não pode gerar. Quantos de vocês aqui, claro que não precisa responder para mim, mas vai ficar a pergunta. Quantos de vocês já não ouviram este verso isolado, especificamente, sendo usado para atacar outra pessoa? Quantos de vocês já não ouviram um irmãozinho lá que não foi muito de acordo com a decisão de um corpo da igreja, que daí acabou sendo tirado do contexto, e daí este verso é usado para embasar a maledicência contra aquele irmão? Eu acho que eu não fui o único aqui que conheci situações assim. E agora a gente lendo o contexto, faz sentido? Sendo que aqui está falando a respeito do orgulho que nasceu no coração daqueles que se imaginavam superiores no ensino da palavra. Então veja o perigo de a gente tirar um verso só, assim, fora do contexto, e usar como me dá no pensamento, como me dá na ideia. Eu desvio a palavra do Senhor, eu ofendo irmãos, eu faço parte de uma roda de maledicência por não saber aplicar a palavra do Senhor. Isso é muito sério, muito sério. E aí no verso 9, parece que ele volta para o contexto lá que a gente leu do verso 4 e 5, né? Olha o que ele diz aqui. Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão,
seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês não devem nem comer. Então, olha a importância da gente pegar um contexto inteiro, da gente entender aquilo que está sendo dito, para que não seja mal interpretado. Jesus sentou na mesa com os pecadores. Jesus comeu com aqueles que eram impuros. E aí aqui Paulo vem dizer assim: vocês não devem se associar com pessoas imorais. Aí a gente usa isso, só o verso 9, só ele, eu não posso ler o contexto todo, porque daí eu não posso justificar o meu erro. Eu leio só o verso 9, e aí eu digo, não, você não, com você eu não sento, com você eu não me relaciono. Nossa, por Deus, como assim que eu vou sentar na mesa com um outro de outra religião que é completamente contrária à minha? Mas daí eu visto a capa de santo e digo assim, não, eu não me associo com esses. Mas não é isso que o texto está nos dizendo, porque senão a própria palavra estaria se contradizendo e aquilo que Jesus praticou então era completamente imoral. E não é isso, porque o próprio verso 10 ele completa essa afirmação, que ele está dizendo que não são os imorais deste mundo, porque senão nós precisaríamos fazer o quê? Se eu não pudesse sentar com um adúltero, com um alcoólatra, com um ladrão, se eu não pudesse sentar com esses na mesa, primeiro que eu ia ter que sair desse mundo. Segundo que, como é que eu ia trazer Jesus para esses? Porque Jesus mesmo falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. A gente vai ler em um outro contexto aqui, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, se eu não me relacionar com estes que a palavra chama de impuros do mundo, como eu vou apresentar Jesus para estes? Aqueles que estão aqui em casa podem acompanhar um pouquinho do meu contexto do dia a dia, né? Não é uma coisa que eu conto aqui todo o estudo, todo isso e aquilo, mas eu estou num bate-rebate, assim, ali já fazem umas 3 semanas, um mês mais ou menos, com um colega de trabalho, que ele é, assim, assiduamente, religiosamente muçulmano, e a gente se interessa mutuamente pelos assuntos. Eu, pelo dele, claro que com todo o cuidado e respeito para eu conseguir chegar um pouquinho mais perto, e ele se interessa por aquilo que eu tenho a falar para ele. Por que que eu vou recusar? Por que que eu vou falar que eu não quero? Por que que eu vou ser contrário a isso? Quer dizer que eu vou me converter ao Islã? De forma alguma. Mas se eu não tiver essa abertura, se eu não tiver esse diálogo, como que eu vou chegar perto do camarada? Eu vou falar, não, então você vai para lá, eu não quero papo, eu não quero conversa. E é desta forma que eles recusam de nos ouvir. Quando falamos no nome de Jesus, quando trazemos o entendimento de que Jesus é o Filho de Deus e nós só somos salvos através do seu sacrifício na cruz, pronto, eles bloqueiam, eles não te ouvem mais falar. Então existem situações e estratégias que a gente deve chegar de uma certa forma para poder ter um acesso. Só que se eu não me assento com este, se eu não me aproximo, como é que eu vou falar de Jesus? Agora é diferente o caso de que está sendo exposto aqui a partir do verso 11. Mas agora, eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja isso, isso, aquilo, aquele outro. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe o que você não pode fazer, que você sabe o que é imoral, que você sabe o que vai contra a palavra, você se diz um filho de Deus, um irmão em Cristo, aí você continua fazendo aquilo, aí a gente cai num erro grave de aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque além de eu estar me relacionando com alguém que a palavra já diz que devemos entregá-lo a Satanás, com todo o amor do mundo, mas a gente deve entregar para que o corpo seja destruído, eu vou estar compactuando com aquele pecado. Eu vou estar dizendo assim, olha, eu sei o que você está fazendo, mas não, vem aqui, você é meu amigo, não tem problema. Gente, aí não dá. Ou a gente é amigo do mundo, ou a gente é amigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas.
né? Então, estar se relacionando com estes irmãos que estão conscientemente cometendo tais pecados, a gente está cometendo também. Porque não é porque não está escrito aqui, não é tão escandaloso quanto os pecados que estão expostos, mas a omissão também é algo grave, tá? Porque num ditado muito popular a gente ouve falar muito por aí, né? Quem cala, consente. Então aquele que não fala, aquele que não confronta, ai, mas pô, se eu confrontar eu vou perder isso e aquilo. É melhor perder um amigo do que perder o reino, né? Verso 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Aí, para a gente terminar bem, essa última frase, expulsem esse perverso do meio de vocês. Sabe onde que está escrito isso? Sabe de onde que foi extraído esse texto aqui? Paulo está parafraseando o Antigo Testamento. Paulo está parafraseando Deuteronômio capítulo 17, verso 7. Só que como eu sou... não sei o adjetivo que eu vou usar, mas como eu gosto de ler o contexto todo, eu não vou ler só um verso. Para a gente finalizar, vamos voltar lá em Deuteronômio, capítulo 17, e eu vou ler para vocês do verso 1 ao 7, para entender o contexto ao qual Paulo estava fazendo referência, do porquê devemos expulsar esses do nosso meio. Ou, pelo menos, expor o pecado para que haja uma correção, né? Deuteronômio 17, verso 1. Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi, uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isto seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor lhes dá for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo ao meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que estiver praticando esse pecado à porta da sua cidade e o apedrejem até a morte. Ainda bem que hoje é a graça de Deus, não é a lei, né? Se fosse aquela lei ali, apedrejar ia ser um pouquinho mais complicado. Continuando o verso 6. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta. Mas ninguém será morto pelo testemunho de uma só pessoa. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês. Então aqui Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, ele está falando assim, olha, viram o pecado, identificaram, exponha, corrija, chama o irmão na presença de um outro, nunca sozinho assim, um a um, que não vai funcionar, né? Mas chama um conselho, expõe o pecado, corrige, exorta na palavra de Deus. Não é assim, olha, você está errando ali porque eu acho assim, eu acho assado. Não, você está errando nisso, a palavra fala assim, fala assado e você está fazendo errado. Esse é Paulo. Claro que a gente não pode voltar no Antigo Testamento, a gente não pode voltar nas leis de Deuteronômio e apedrejar ninguém na porta da cidade, na porta da igreja e tudo. Mas aqueles que identificaram o mal, aqueles que identificaram o erro, como diz Deuteronômio 17, as primeiras testemunhas são aqueles que vão dar a solução para o problema. E depois os outros vão ficar sabendo. Agora, eu como a primeira testemunha,
Reunir mais 2, 3 irmãos. O que a gente vai fazer? Nós, 3 ou 4 aqui, vamos fazer um acordo de que a gente vai abafar o caso, a gente não vai falar nada em lugar nenhum, ninguém vai ser corrigido, tá tudo bem. O Senhor perdoa tudo. A graça de Deus está aí. Não é assim não, irmãos. Expulsem o mal do meio de vocês. Quer dizer que você vai maltratar a pessoa, você vai recusar a pessoa, você vai expulsar ela do meio? Não. Porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas quer que todos se arrependam. Então, o erro precisa ser exposto, mas para arrependimento, para reconciliação com o Senhor. Não vivemos mais na época da antiga aliança e não vamos apedrejar ninguém na porta da igreja. Só que a gente também não pode fazer de conta que nada aconteceu, passar a mão na cabeça e achar que vai ficar tudo bem. Porque vamos prestar contas de tudo isso. Aquele que está cometendo o erro vai prestar conta do seu erro, mas você que está sendo conivente com o erro também vai colher os teus frutos. Eliminem o mal do meio de vocês. Ou aqui, nas palavras de Paulo, expulsem esse perverso do meio de vocês. Quer dizer assim, acabem com o pecado dele. Não precisa você recusar a pessoa, jogar ela fora, descartar e tudo, porque é aí onde muitos perdem a sua fé, é aí onde muitos realmente enfiam o pé na lama e se desviam dos caminhos do Senhor, porque não tem um cristão que senta do lado dele e fala: ei, tá errado, mas vem aqui, vamos corrigir? Vamos caminhar junto para o correto? A primeira coisa que a gente faz é virar as costas e falar assim: olha, você tá errado mesmo, então você não tem mais jeito. Você errou de novo, então tá entregue aí para a vida e faça o que você bem entende. E a gente deixa de prestar este serviço para o reino, que é de recuperar uma alma. A gente faz de tudo para condenar a pessoa que está errando. O amor de Deus, a misericórdia, o perdão passa longe da gente, porque a nossa carne fala tão mais alto. E é mais fácil realmente virar as costas e expulsar do contexto do que trazer de volta. Porque dá trabalho, irmãos. Dá trabalho você pegar aquele que pisou na bola e andar junto, fazer com que ele retome a rota. Dá trabalho, cansa. Muitas vezes a pessoa vai dar um passo, vai escorregar de novo e tudo, mas e o nosso amor, a nossa paciência e a nossa função como cristãos de que devemos andar em dois e não sozinho, de que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Que sirva de lição e exemplo esses dois textos, esses dois capítulos, e que possamos, como eu sempre digo, colocar em prática cada um dos versos lidos aqui no dia de hoje. Em nome de Jesus. Eu agradeço a presença de todos, muito obrigado por todos que continuam nos acompanhando, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Eu não posso deixar de abrir esse tempo para aqueles que têm algo a compartilhar conosco, para aqueles que têm algo a testemunhar, né? Fiquem à vontade para compartilhar e para interagir. Em nome de Jesus.